E hoje nós importamos um cara diretamente da Austrália, mas calma que não é o Crocodilo Dundee não, viu? Hoje a gente vai falar aqui sobre como que funciona o agro lá do outro lado do mundo, né? Lá no Austrália, na Oceania, enfim. Fica com a gente que esse episódio tá sensacional. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2, apresentado aqui por mim, Pedro Maia, engenheiro agrônomo. Né, hoje a nossa convidada, minha outra companheira de bancada, a Lara Brito, não está presente, mas a gente está passando por uns períodos de organização aqui, de rearranjo do Agro 2, e em breve a gente traz mais novidades para vocês, tá bom? Lara, ó, um beijo para você, foi muito bom esse período que você esteve conosco aqui, da bancada do Agro 2, e eu já tô com saudades, tá bom? É isso aí. Então, ó, você já segue aí o Agro 2 nas redes sociais? É @portalagro2, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então segue lá, dá aquela força. E também tem o nosso site, que é o portal, é o www.agro2.com.br, é o nosso site de notícias, onde você vai encontrar todas as informações do agro, não só no Brasil, mas no mundo também, já que a internet ela chega a todo canto da Via Láctea, tá bom? Bom, mas é isso aí, vamos lá ao assunto do nosso podcast de hoje. Ele é engenheiro agrônomo, formado naquela universidade que é a melhor do Brasil, que você já sabe qual que é, né? A Universidade Federal de Goiás, meu grande amigo contemporâneo, veterano, né, de faculdade. Ele é engenheiro agrônomo, só que ele atua lá na Austrália, lá do outro lado do mundo. Eu tô falando do Heitor Fleury. E aí, Heitor? Isso aí. Muito obrigado, Pedro. Heitor aqui e Hector, lá na Austrália. Hector. É uma das piadas que eles fazem, alguns produtores na região norte de Queensland, ao invés de me chamar de Hector, eles falam hectare, que seria hectare em inglês. Que legal. Então, tem quanto tempo, Heitor, que você está nessa empreitada aí, lá do outro lado do mundo? Eu fui para a Austrália há 5 anos atrás. O primeiro ano eu estava organizando a questão de visto. A princípio, minha esposa ia fazer um doutorado lá na Austrália, e a gente acabou mudando os planos. E eu fiz o reconhecimento da profissão, todas as provas de inglês, reconhecimento de experiência, né, trabalhando como engenheiro agrônomo aqui no Brasil, transferi toda a experiência para lá e comecei a trabalhar numa empresa de sementes de pastagem e pesquisa. Tô até enrolando um pouco aqui, porque fica pensando em inglês e o português vai ficando para trás. Já tem um tempo, né? Já mistura aí na cabeça, já, né? Fica pensando em inglês e traduzindo para português. Então tem 5 anos que eu tô lá. Quase 4 anos nessa mesma empresa, a Agrimix. Antes ela tinha o nome de Agrimix Pastures, que era focada apenas em pastagem. De pastures em inglês. Pastures em inglês, que seria pastagem em inglês. E a empresa de pesquisa, empresa de semente e uma empresa de tecnologia também. Eu imagino que essa deve ser uma dúvida muito comum que o pessoal deve te perguntar muito, né? Porque como você atua como engenheiro agrônomo mesmo lá na Austrália, aqui a gente tem o CREA, né, que regulamenta aqui a profissão, que dá todo o amparo do registro técnico e tal. Lá na Austrália é o quê? Qual é o órgão que cuida lá? Depende. Se você for fazer a parte de irrigação, projetos de engenharia, você responde ao Australian Engineers, que seria o CREA. O CREA de lá? É o CREA deles, mas o CREA deles entra o arquiteto, entra o engenheiro civil, o engenheiro elétrico, todas as engenharias, e o agrônomo entra junto, seria bem próximo do CREA. E se você trabalha na parte de campo mesmo, aí você responde a outro conselho, que seria o cônsul, que seria dos agrônomos mesmo. Entendi. Então ele é voltado específico só para a área. Por exemplo, alguém que faz uma parte de consultoria agronômica, ele não tem que responder ao CREA. Ele responde ao conselho dos agrônomos ou consultores agronômicos. E esse processo aí, Heitor, de fazer esse reconhecimento da profissão como engenheiro agrônomo lá na Austrália, é muito complicado, é muito caro, é muito difícil? Explica pra gente aí esse processo, porque aqui no Brasil a gente só tem que fazer a faculdade, né? Só a faculdade, mais nada, e ainda tá habilitado. Se você, por exemplo, perguntando vir do Brasil e ir para a Austrália. Isso, do Brasil para a Austrália. O processo não é tão simples, não é tão fácil. A Austrália tem um processo que eles chamam de Skilled Visa, que é um visto para pessoas que possuem skills, habilidades diferentes. Todo ano, se não me engano, no final de março, eles lançam a lista das profissões. Tem ano que são 200 profissões, tem ano que são 180 profissões. São as profissões e demandas. Tem ano que eles precisam mais de um programador, de um eletricista, um cabeleireiro, um pintor, treinador de cavalo, adestrador de cães,
profissões que vocês não imaginam que estariam em demanda em um país e precisa. Né? Um país precisa de diversas profissões. E aí facilita esse registro para esses profissionais dessa área que, logicamente, sejam registrados, comprovados. Exato. Em qualquer país do mundo. Assim, isso, para qualquer país do mundo. Que seja parceiro diplomático ali do... Exatamente, ele tem que ter essa parceria diplomática. Então, o primeiro step seria você ter a profissão nessa lista. Ok. Depois, você ter uma certa idade. Então, eles procuram pessoas entre 20 e 42 anos de idade. Se você tiver naquela faixa entre 28 e 32 anos de idade, 25 a 32 seria o ideal, que é um cara jovem que pode trabalhar mais 30 anos, vai pagar bastante imposto, vai gerar bastante renda, né, para o país, desenvolvimento, e provavelmente é uma pessoa que ou tem ou terá uma família. Então ele popula o país também, que é um país que precisa da imigração para fazer o crescimento populacional. Porque lá o crescimento é negativo, né? É bem baixo. É bem baixo mesmo. As famílias lá não passam de um filho. Quanto tem? É engraçado isso, porque tem muita família de australianos com 5, 6, 7 filhos ainda, mas é porque a população é pequena mesmo. Então, tem muito... Em regiões isoladas, as pessoas não casam, só tem... Eu brinco que eu moro perto do Mato Grosso da Austrália, porque é só homem, então o pessoal não casa. É uma região que ou os produtores casam com a professora que veio de Sydney para dar aula, então é uma professora para uma porrada de aluno, então um cara só vai casar, ou uma enfermeira que vem para cuidar de alguém. Para cuidar de alguém. Então... o crescimento populacional é muito baixo comparado com outros países. É porque a gente pegar a Austrália, ela é gigante, né, Heitor? Assim, a gente sabe que, lógico, acho que ela é menor que o Brasil. Ela em território é 15% menor que o Brasil. 15% menor que o Brasil. Porém, a Austrália ela é mais concentrada na costa, né? Exatamente. Porque no meio da Austrália é o desertão do Outback. É deserto, Outback. Milhares e milhares de quilômetros de deserto. De deserto. A população... São cerca de 25 milhões de pessoas, sendo que eu acredito que sejam 24 milhões devem morar na costa este na costa leste, e o restante mora praticamente todo mundo em Perth, que é a única cidade, que é a capital do Western Australia, que é do lado de lá, que é uma cidade de cerca de 1 milhão e pouco de habitantes, e várias cidadezinhas de 300, 400, 600 habitantes. 600 mil. Não, 600 habitantes. 600 habitantes? Daquela que tem a placa. Aqui mora 600 pessoas. Tipo, o prédio aqui onde é o estúdio do podcast é uma cidade, por exemplo? O pessoal duvida, acha que eu tô brincando, mas uma das cidades bem importantes que eu fazia uma pesquisa chama Richmond. Pode colocar no Google, em Queensland. Homem rico, Richmond. Não, você quis falar de... É Richmond. Richmond. Mas fala Richmond. Lá tem 500 habitantes. E é uma cidade considerada importante. Então, tem cidade de 500 habitantes, 300 habitantes. Mas mesmo uma cidade com 500 habitantes, ela tem um postinho de saúde, tem um posto da polícia, tem um pub, que tem que ter para interter o pessoal, para ir lá jogar dado, jogar uma sinuca, tomar uma cerveja, um Guaraná Zero. Pode fazer merchandising? Pode, depois a gente manda os boletos. Então tá ok. Então, as cidades pequenas, elas são bem estruturadas. Eu morei numa cidade no norte da Austrália chamada Townsville, igual a cidade das meninas superpoderosas. Então existe mesmo. Existe a cidade. A cidade de Townsville. Cidade de Townsville. E eu trabalhava com um professor maluco, que é o professor Chris Gardner, que é um grande pesquisador da... Mas não é aquele cara lá como é que é? Macaco doido. Não é o macaco doido, cara. A Procura da Felicidade, Chris Gardner. Já viu? Exato, o sobrenome é igual. E até o nome igual, ué. É com história Will legal Smith. Pra caramba com Muito legal. Então, só voltando para responder a sua pergunta, em relação ao processo. Então, a sua profissão está na lista. Então, engenheiro agrônomo. Tem muito, toda vez tem. Tem, só que tem diferentes nomes para a mesma profissão, que é algo que aqui no Brasil a gente não tem tanto. Aqui no Brasil a gente tem um engenheiro agrônomo e o técnico agrícola. Praticamente acabou. E o tecnólogo. E o tecnólogo. Lá eles fragmentam mais. O engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, o cara que é focado na produção, o cara que é focado na inspeção. Então, existem profissões que você faz com 1 ano de faculdade, 2, 3 anos, 5 anos. Então, o cara que quer trabalhar na parte de horticultura, ele pode fazer horticultura com apenas 1 a 2 anos.
Então ele não entende tanto de irrigação, tanto dessa parte de manejo. É bem especializado. Bem especializado, simples. Ele quer fazer um cara que trabalha com a parte de horticultura bem especializado, para entender de irrigação, então ele tem que fazer uma faculdade de 3 anos. Entendi. Isso é legal porque às vezes a pessoa entra na universidade, ao invés de fazer o curso de 5 anos, se alguma coisa acontecer no meio do caminho, ele pode parar a universidade com 2, 3, 4 anos e ali ele já tem a sua graduação e é suficiente para ele ir para o mercado de trabalho. Entendi. O que é bem comum. E aí eu já ia chegar, você já deu gancho aí onde eu queria chegar. O mercado de trabalho, porque como a população é muito concentrada, né, e o agro também, como é que é a distribuição do agro lá? Porque no deserto eu imagino que é deserto. Não vai ter cultivo, né? Tem até a questão da exploração do carbono, que você vai explicar pra gente aí também depois. Mas como é que é a distribuição do agro mesmo na Austrália, a atuação do engenheiro agrônomo lá? Como bom agrônomo, depende. Depende. Então, assim, na costa, o regime de chuva na costa é bom. Uhum. Então, se você vê o mapa pelo Google Earth, na costa ele é verde, você anda 300 a 700 quilômetros, ele vai ficando mais amarelado, e o centro é vermelho, que é completamente seco. Então, se tem-se um registro que as chuvas elas reduzem, a cada 100 quilômetros, elas reduzem 100 milímetros por ano. Então, na costa onde eu moro atualmente, em Brisbane, eu acredito que chova próximo a 1000 milímetros a cada 100, 200 quilômetros por ano. É parecido com algumas regiões aqui do Brasil, né? Exato. Que a gente vai oscilar entre 600 a 1.200. Exato. Então, assim que eu vou dirigindo 200, 300 quilômetros para inland, sentido ao outback, você vê a paisagem muda bastante e vai reduzindo 600 milímetros, 500, 400, 300, 200 milímetros, ao ponto de que não tem chuva. E no problema não é assim, é só 500 milímetros de chuva por ano? Dá para fazer alguma coisa. Não é só isso. Um ano pode ser 500, no outro ano pode ser 0, 0, 0. Então não aí, é, de repente, não é 1000. Não é média. Não é média. Não é média. Seria uma média, mas não mediana. Certo? Não, então, mas a irrigação nem funciona, né? Nessa porque região não tem nem como. Não porque é muito longe. Então, assim, a gente perde... Uma forma bem legal para a gente ter uma noção do tamanho da Austrália é pegar um mapa da Austrália, colocar na vertical e você imaginar que Fortaleza seria Townsville, onde eu morava, e o Perth seria onde Rio Grande do Sul. Então você imagina que realmente no Rio Grande do Sul é frio pra caramba, lá eles têm mais carneiros, bois, bovinocultura europeia. Taurino, né? Taurino, europeu, neva, algumas regiões neva, tem estações de esqui. Você vai chegando mais pro norte, onde eu moro, é muito mais quente, é muito mais úmido, a temperatura não cai tanto, que seria Fortaleza. E tá no mesmo trópico, né, da gente. Né? Mesmo trópico. Trópico de Câncer, se não me engano. Onde eu moro seria um pouco acima de, acredito, a região mais ou menos em Minas Gerais. Minas Gerais. Então bem, bem parecido com Goiás ali, seu clima. Bem parecido, só que ele é bem mais úmido. Bem mais úmido. Seria o sul de Minas. Então, assim, às vezes faz 28 graus, a umidade 95%. Então a sensação cozinha, térmica fica cozinhando. Parece Manaus. Então, é bem diferente. Bem Manaus único. É assim, né? O nortão do Brasil, né? É bem mais úmido. Bem mais úmido. Então, nas regiões onde está a maior concentração de gado, é onde eu trabalhava, nessa parte dessa... Na Agrimix eu trabalhava com a leguminosa chamada Desmantos. O nome do produto é Progardias. O nome é o nome... Desmantos é o nome científico. É o nome científico. Então, existem cerca de 24 espécies de desmantos no mundo. Todas descritas são da América. O epicentro seria no México. Algumas foram para os Estados Unidos. Por exemplo, a Desmantos ilionenses, de Illinois. Tem do México e tem umas que são da Argentina, que é a Virgatus, e tem uma do Brasil, que é a Desmantos pernambucanos. Que legal. Que é uma variedade única, uma espécie única. Nativa do Brasil. Eu vim em 2019 para a gente visitar em Pernambuco e a gente viu ela nas fazendas. Vamos lá, porque você falou é uma leguminosa. Sim. Aqui no Brasil, né, acho que essa parte de leguminosa utilizada para pastagem, a gente tem aqui o amendoim forrageiro, aí acho que aqui a gente tá na parte dos estilosantes. É um estilosante. Ele seria um substituto, um complementar do estilosante. Entendi. Só que ele é um arbusto um pouco mais alto, ele é perene, então ele vive de 4 a 7 anos. O recrutamento é de
3 a 4 mil sementes por ano por planta, então é muita semente. Nossa. 1 quilo da semente tem cerca de 240 mil sementes viáveis. Viáveis? Viáveis. E qual que é a dosagem por plantio por hectare? Seria 2 a 3 quilos por hectare. Então é bem baixo. Caramba, cara, é muito pouco. É bem baixo. Então a maioria do plantio em fazendas grandes, na Austrália a gente faz via avião, porque eles nem têm maquinário para o tamanho das áreas. E o Desmantos vai bem aí nesse deserto, assim, nesse clima desértico, né? Exato, seria árido e semiárido. Então, uma coisa legal para a gente comparar é que o norte da Austrália seria muito próximo da Caatinga. Tem até um estilosante, Caatinga, que é um dos estilosantes mais vendidos, se não for o mais vendido da Austrália, chama Stylo Caatinga. E escreve como a gente pronuncia aqui mesmo, Caatinga. E é um estilosante que cresce ali entre 600 e 700 milímetros. E o estilosante, a principal utilização dele lá seria para como se fosse a pastagem pro bovino mesmo. Bovino. A Austrália, nisso foi um choque para mim. A Austrália, em alguns pontos, ela é muito avançada no Brasil, na agricultura. Em alguns pontos, eles estão um pouco atrasados. É mesmo? Em termos de agricultura de row crop, soja, milho, algodão, essas coisas, o Brasil é número 1 disparado em termos de tecnologia. Eu falo isso. O povo às vezes fica nessa, vou sair fora do Brasil para moça, aqui é top, aqui tem tudo. Eu falo em nossos agrônomos, eu falo peito aberto, são os melhores do mundo. A gente pode não ter aquele equipamento para fazer aquela ciência, aquela mensuração de alguma coisa, porque a gente não tem aquele equipamento que é muito tecnológico, é muito caro, não é acessível. Mas nós temos os melhores agrônomos do mundo. Plantio direto, quando em algumas áreas eu falava, por que vocês não colocam uma palhada, alguma coisa? Eles não... Nem tinha ouvido falar ainda. Nem chegou lá essa novidade. É mesmo. Então, palhada... Você chegou lá e revolucionou, Isso eu tenho um pouco de orgulho que algumas cultivares eu tripliquei a produtividade, algumas eu quintupliquei a produtividade e eu não fiz nada diferente. Só ajustou o manejinho ali? Só ajustei, usar um pré-emergente, que eles não usavam, então tinha muita planta daninha, tinha muita mata competição, usava um pré-emergente um pouco melhor, mas eles são abertos assim, porque você chegou lá, eu não usava pré-emergente, aí você passou a usar, aí ficou um pouquinho mais caro, aí usou mais um pouquinho, ficou um pós-emergente, ficou um pouquinho mais caro. E aí, eles são abertos assim, a essas novidades? Eles, em geral, o cara que trabalha com agricultura em lavoura, ele é aberto. Aqui, assim como é o brasileiro. O agricultor brasileiro de lavoura, ele é muito aberto à tecnologia e novidade. O pecuarista, ele é um pouco mais restrito. Ele tem a cabeça um pouco mais fechada. Não todo, em geral. Então, lá é o mesmo. Assim que eu cheguei, dei algumas ideias e eles falaram, não, vamos ver o custo. Vamos fazer então? A gente produzia, vou falar números fictícios, 500 quilos por hectare. Vai custar mais, sei lá, 10, 15% a mais se eu colocar o plano de herbicida, inseticida e tal. E aí a produtividade foi o dobro. E eles, poxa, a diferença... Gastou 15 a mais, mas ganhou 85. Exato. Então, esse brasileiro tem alguma coisa diferente nesse cara. E eu não fiz nada diferente. Nada. Eu tenho outros amigos brasileiros... Não inventou a roda, né? Não inventei a roda. Só enchi o pneu. Estava lá. É que os caras... É aquela questão de... Nós aqui no Brasil temos muito essa visão de achar que em outros países mais desenvolvidos, porque o país é desenvolvido, achar que eles tudo de tecnologia que tem lá é melhor que a nossa. E é uma coisa que eu gosto de mostrar bastante na minha rede social, no Instagram, mostrando que não, cara. Mostrando que um campo experimental que eu mesmo plantei é num Massey Ferguson 65 sem ser cabinado. Olha aí. Então eu colocava um óculos, uma máscara, porque o pó vinha na cara e eu fui lá e plantei. E o GPS era no olho aqui, cara. Eu fecho normalmente o olho esquerdo e vou indo no Inclusive, rumo. Tem um Instagram, pessoal, que é @agrocanguru com K. Isso. Onde ele compartilha todas essas histórias que ele tá falando aqui. Tem muita foto bacana lá. Foto bacana. Eu vi lá algum material que você postou lá. Então, tem essas áreas que, vou dirigir um 50, né? Um 65. E tem áreas que o cara tem uma plantadora com 48 linhas, cabinado, GPS, que ele fala direto com a John Deere, ele tá no aplicativo, ele aumenta lá a taxa de plantio e tudo mais. Tem essa discrepância assim como tem no Brasil. Entendi. Você vai num cara ali em Nova Mutum, no Mato Grosso, os Desbecel, aquela turma... Desbecel, veio o nome na minha cabeça. Os que era Mage. Mage. Esqueci o nome dos produtores que eu trabalhava lá. Lucas Costa Beber, era um outro cara também que eu
Foi o primeiro produtor no Brasil, quando eu trabalhava na Coaldetec. Extinta, né? Extinta, foi comprada pela Dow AgriScience. Depois virou Corteva. Corteva, agora posso falar que eu trabalhei para Corteva, então. Então, foi o primeiro produtor que eu fiz um plantio do material, lembro até hoje, chamava CD 384. Era um milho, muito bom para safrinha. E ele, assim que a gente saiu da lavoura, ele falou, vamos pro galpão que eu quero lavar a máquina e passar um ácido na máquina, porque a gente vai para um outro talhão e nessa área onde você plantou tem nematóide e na área nova não tem. Eu nunca tinha visto isso. Que legal. Eu nunca tinha ouvido isso na faculdade. Assim, uma pessoa que de verdade fez. Então aquilo foi... isso foi em 2012. A gente está em 2022 e 10 anos. Muita gente não faz esse tipo de manejo. Não é para todo mundo, é uma coisa que demanda tempo, grana. Sim. Né? Já é o ajuste fino, né? Exato. Já não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E, cara... Então, assim, tem muita coisa na Austrália que eu surpreendi, negativo e positivo, que é a parte da experiência. De você... Por exemplo, eu ia em fazendas, você pensa, eu vou numa fazenda muito grande aqui, o cara vai me atender, ele vai estar andando numa Hilux, numa S10, numa... sei lá, qual que é a caminhonete da moda aí, Amarok. Dodge Ram, o que foi. Chegava lá, o cara tinha o nome é Land Cruiser. A Land Cruiser é a Bandeirante. Toyota Bandeirante, 100% mecânica. Raiz, sem ar-condicionado, banco duro. E a bota de crocodilo? O cara de bermuda, uma botina, uma camiseta. O produtor lá anda de bermuda? Muita bermuda. Eu só trabalho de bermuda. Eu só ando de calça jeans ou essas calças assim de passear. Se tiver aqui na igreja, tô brincando. Se precisar ser uma reunião importante. Aqui, se você não for o dono da fazenda e o agrônomo chegar de bermuda na fazenda, não deixa nem ele entrar. Você vai pra praia? Então, isso é cultural. Logo quando eu cheguei, calça jeans, camisa pra dentro, muito comportado e tudo mais. E eu percebi que os outros agrônomos, bermuda, camiseta, ou a camisa dual pocket, você abre, coloca o celular, coloca um bloquinho de nota, então ele é funcional. Tudo tem que ser funcional. E ninguém sacrifica o seu conforto para você parecer bem. Bonito. Ninguém tá nem aí, cara. Entendi. Uma vez eu visitei um produtor, muito legal isso, ele tava abrindo área, tinha licença e tal, abrindo área gigante, a área, acho que era, sei lá, 80 e tantos mil hectares. 80 mil. Abrindo Os números lá também são absurdos. Absurdos. Né? E conversando com meu amigo, é o Nick Camp, o dono da Agrimix, e ele comentou, e aí, você vai construir uma casa aqui? Ou a gente vai morar na que a gente chama de dongas? Dongas são casas de container. Então o cara morava numa casa com container, com ar-condicionado, e tinha uma cozinha, que era um segundo container. E a gente estava tomando café lá, um chá, e aí ele falou, você vai construir uma casa, né? Que você está abrindo uma área tão grande, né? Para morar com mais conforto e tudo. E o cara falou, não vou construir casa não, que casa não dá dinheiro. Então, pro cara, o objetivo dele é diferente. Olha aí, o objetivo dele não é produção, é produção, total. Né? Então não é uma área de lazer que ele vai passar o final de semana. É uma área que ele está indo para produzir. Não, aqui o cara compra uma fazenda de 80 mil hectares e constrói um palácio, né, dentro da fazenda. Né? Então, assim, eu visitei algumas áreas muito, muito grandes. Eu tive o privilégio de fazer uma pesquisa com um grupo, um dos 3 maiores grupos de... Como é que é criação de gado? A gente fala de pastoral. Pecuarista? De fazenda, de pecuarista, exato. Um grupo tem 6,6 milhões de hectares. O segundo grupo tem 4,4 milhões de hectares. Nossa. E o terceiro, que estava dentro das pesquisas, é 780 mil hectares. Então, 3 produtores, né, 3 grupos. A gente tinha 11 milhões de hectares para fazer a pesquisa. Meu Deus. E eu fui o primeiro cara a fazer uma pesquisa com glifosato lá. Não sou um precursor ou nem contra, mas era uma tool, é uma ferramenta, uma caixinha de ferramenta que a gente precisou, nunca tinha sido utilizado naquela região porque ninguém tinha conhecimento. Entendi. Então a gente fez... Só, cara, um negócio tão simples, né? Tão simples. Aqui você compra na ferragista. Aqui, eles conheciam, lógico, eles conhecem o glifosato, mas eles pensaram, esse capim é um capim que eu acho que se eu aplicar glifosato eu mato. Quem te falou isso? Eu acho. Perguntava para outra, eu acho que mata. Eu acho que mata. Vamos ninguém testava. Também, então. Eu era pesquisador convidado da James Cook University, de Townsville, que é a JCU, conversando com outros professores e falei, cara... Não sou professor, tá? Com outras pessoas que eram professores. E eu falei, vamos testar? Vamos. Fizemos uns testes pequenos, quadradinho, 10 por 10, 20 por 20.
E eu comparava o capim que eles tinham com os outros comparativos, eu percebi que uma dose de 1 a 2 litros por hectare de glifosato não era capaz de matar a planta, porque a planta é muito mais forte. Muito mais forte. Aqui mesmo é a partir de 3. Exato. E aquele conhecimento, eu troco muita ideia com os agrônomos aqui do Brasil para discutir também. Que é a parte do agrônomo ser cabeça aberta. Discutir, observar, testar. Deu errado? Agora eu sei que dá errado. Então, eu participando desses grupos, imagina, eu apresentando lá na universidade, 11 milhões de hectares, 3 caras sentados, e você então, Heitor, hectare. Então você está querendo aplicar glifosato na minha lavoura, Mas você já tinha esse na minha bigodinho, né? pastagem. Mas você já tinha esse bigodinho? Já tinha bigode. Respeito o moço que o bigode é grosso. Isso aqui é raiz lá do Porangatu. E aí, a gente fez o teste e a gente fez 3 faixas de 330 hectares, planta 1, 2 e 3 litros de glifosato e plantando 3 quilos por hectare da nossa leguminosa, que era o Progardias desmantos. Uhum. E o 1 litro não ficou tão legal, porque não fez tanto efeito. Porque mas aí você pôs um adjuvante aí também? A gente colocou um adjuvante que chama LI700, é um adjuvante. Um óleo mineral? É um óleo mineral para ajudar a aderência e queimar melhor. E o 2 litros ficou fantástico. E o 3 litros já matou. Ficou muito bom, mas a planta demorou muito tempo a recuperar. Ficou uma super dosagem. Então a gente achou que a dose seria entre 1,5 e 2, alguma coisa. Entre 1,5 e 2. Uhum. Então a gente escreveu um artigo científico, foi apresentado. Que legal, cara. E tudo que eu não fiz aqui no Brasil, eu fiz em pouco tempo lá de artigo científico, essas coisas. Apresentar em congresso e tudo mais. Foi bem legal essa parte. Então, para ter uma noção, o que seria essa área de 1.000 hectares? É um teste de 1.000 hectares. Você tem uma planta de capim a cada 2 metros quadrados. Uhum. 3 metros quadrados você tem uma planta de capim. Uma touceira lá? Uma touceira, exato. A gente conseguiu colocar 4 plantas de uma leguminosa por metro quadrado. Nossa! Então foi um dos resultados mais fantásticos do norte da Austrália. E como é que é a aceitação do bovino com essa leguminosa? Porque, assim, se for leguminosa, já vem na minha cabeça alto teor de proteína. Exato. Com certeza bem mais do que o capim, um braquiara ou um tifton da vida aí, né? E como é que é a palatabilidade? O animal gosta, não gosta? Tem que misturar com alguma coisa? Lá na Austrália, no sul a gente produz muita alfafa. Uhum. E no norte não, porque ele é uma planta que ela morre por causa da temperatura. Ela é praticamente idêntica à alfafa, essa leguminosa. Em termos de proteína, energia metabolizável, digestão, NDF, NDT, aquilo tudo, é quase idêntico. Proteína, na planta, ela é de 12% a 25% de proteína, como planta inteira. Na semente chega a 33%, só que na semente é mais difícil de digerir. Só que o catch lá não é quanto que tem de proteína, quanto tem de energia. Que planta que sobrevive lá. Entendi. Porque lá tem que jogar com as ferramentas que tem lá no país, né? Exatamente. Aqui a gente tem uma amplitude geográfica muito grande em questão de oscilação de solo, de clima, né? Aqui é uma terra abençoada por Deus, né? Não, aqui qualquer coisa que você planta aqui, desenvolve. Se cuidar, dá. Então, essa região que eu tô falando é uma região isolada, é uma região onde... No Outback já. No Outback, entre a transição entre o chamado Outback e a área ainda é agricultável. Uhum. Ainda é gado. Então, nessa região, em média, de 10 a 20 hectares por cabeça de boi. Lá é ao contrário, né? Não é 2 boi por hectare, não. É 20 hectares por boi. Por boi. Então, por isso que... Eu vou depois achar um videozinho que a gente tem... eu presenciei várias vezes depois, a primeira vez foi sensacional, eles tocando gado de helicóptero. Não, então é verdade. É verdade. Tem no YouTube, tem demais. Tem demais. E são os caras malucos. Eles pilotam a meio metro do chão, encosta a lâmina quase no chão. Dando cambalhota quase. Faz quase cambalhota. E os caras, o skill dos caras é incrível, incrível. De vez em quando deve morrer um, né? Certeza. Não, a Austrália tem o índice mais baixo de acidente de avião e helicóptero do mundo. Ah, é? 2 fatores. Já conversei com o piloto. 2 fatores. Equipamento. Então, sempre com equipamento bom, ou manutenção boa, e treinamento. Então, quando você ou não tem um equipamento bom ou o treinamento é ruim, é a hora que dá uma cagada. Dá acidente. Então, nessa área, era uma fazenda que tinha 287 mil hectares,
Os pastos eram de 5 a 7 mil hectares. Peraí, Heitor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que estava na minha cabeça. Não tem fazenda menos de 10 mil Não, hectares? tem muita. Tem Na costa tem de... É porque você só fala de 80 mil, 1 milhão, 700 mil. Mas essas são as áreas que eu trabalhei. Entendi, Então, porque você trabalhava numa empresa grande. Exato. E nem por conta do porte, foi o grupo que a gente estava fazendo pesquisa. Entendi. Então acaba que eu entrei num círculo social ali de pesquisa, de empresa, que foi muito legal para mim. Eu fazia pesquisa com a James Cook University of Western Australia, que é do outro lado da Austrália, Universidade de Sydney, a gente faz uma pesquisa de nematóide, e tem mais uma Universidade New England, UNE, University of New England, que é de Tamworth, ou Armidale, que é uma outra cidade fria pra caramba, parece Silvânia. Então, eu fui abençoado de estar nesse meio. E até encontrei outros brasileiros, tem um professor da Universidade de Queensland, que é Luiz Prada Silva. Ele escreve muito artigo científico, ele dá aula para o pessoal que faz mestrado, doutorado. Encontrei um outro cara que participou de um outro podcast de agro concorrente. Pode cortar essa parte aí, viu, Alessandro? Diogo Fleury. O cara é meu primo. Diogo Fleury? Diogo Fleury. Como é que chama o podcast dele? Não, ele não tem um podcast. Ele participou de um podcast participou. com os caras lá da Exalc. Ele formou na Exalc, foi para a Austrália. Ah, deve ser o Agro Resenha, pô. É Agro Resenha. O Agro Resenha é o Paulo Ozaki, meu amigo, pô. Então você pode falar pro Paulo. Cara. Super gente boa. O Diogo encontrei lá, tava no congresso e eu ouvi o nome do cara. Pô, o palestrante aqui chama Diogo Fleury. Eu falei, pô, meu nome é Heitor Fleury. Cheguei lá, ô primo. E o cara, ô, Heitor, tá. Começamos a conversar. No parentesco não é tão próximo. Minha família é Fleury de Goiás, a dele é de São Paulo. Cara super, super técnico. Um cara muito conceituado na Austrália. Eu acho que ele fez o pós-doutorado dele lá já na Austrália. E uma outra pessoa, o Thiago Silva, hoje eu acho que ele está morando em Fiji. Ele fez o doutorado dele em Queensland e foi parar em Fiji. Tem um outro agrônomo do Mato Grosso do Sul, Maurílio Rezende, mora em Queensland. E o outro agrônomo chama... Fugiu o nome dele aqui agora. Marcos Honorato, e o cara é de Itumbiara. Olha só. Cara super gente boa, super técnico. Ele trabalhou numa região bem seca, de áreas de 50, 100 mil hectares, e foi transferido recentemente pela Nutrien. Ele trabalha para a Nutrien para trabalhar com soja, porque nós somos reconhecidos como os caras que realmente entendem de soja. No mundo todo. No mundo todo. O povo pede benção, né, pro brasileiro aqui na produção de soja. E, Heitor, e aí, então você presenciou muita fazenda de pecuária lá também? Sim. A empresa que eu trabalhava, a gente faz essa parte da consultoria. Por exemplo, um produtor de gado está nessa de 20 hectares por cabeça. Ele não sabe o que fazer para aumentar a produtividade, ligava para a gente ia na fazenda do cara, passava uma semana, porque até visitar a fazenda inteira. Diagnosticava tudo. Tinha fazendas que eram tão longe, tão grandes, que eles mandavam o avião para buscar a gente, um aviãozinho pequeno. O avião voa tão baixo, pega sinal do telefone. Dá medo. Eu lembro de uma história que você me contou uma vez, cara, acho que foi você que me contou, que você foi numa fazenda lá que você teve que viajar, tipo, 2 dias, 3 dias de carro dentro da fazenda. Ah, não, a gente viajou, mas, assim, você atravessa a fazenda. Você que tava falando que, tipo, tinha um rádio só no carro. Ah, exatamente. E que se morrer lá no meio do caminho lá, ninguém fica nem sabendo, só... O kit, assim, isso não é o padrão do agrônomo lá na Austrália. É o padrão do cara que trabalha com gado nessa região. Entendi. Que é uma região que então não serve de base, não. Não serve tanto de base. Mas quem trabalha com gado em grandes áreas, eles sabem o que eu tô falando. Que é bem comum. Na minha caminhonete, normal, Amarok. Na parte de trás não é aquela carroceria original, eles colocam uma outra carroceria para você caber mais espaço, para você poder abrir de lateral. Madeira ou... Não, de metal. De metal mesmo. Alumínio, que é mais leve. Então eu levo sempre, no mínimo, 20 litros de diesel extra, mínimo, 20 litros de água extra, mais 6 litros por dia por pessoa que tiver no carro. Então, às vezes eu ando Protocolo já. Protocolo. Fruta seca. Comida eu colocava um monte. Snacks. Não é à toa que eu tô com 100 quilos, né? Mas geladeira. Eu tinha uma geladeira no carro, na parte de trás do carro. Então você abre a lateral do carro, eu puxo a geladeira. Tem ali água, cerveja, um suco, um Gatorade. Levava pó de Gatorade. Então em pó. Pra misturar com água. Pra misturar com água. Tem muito overheat. Você faz 48 graus, desidrata. Você desidrata e você não percebe. Você começa a dor de cabeça e você começa a dar alucinação.
né? Você começa a ficar dando alucinação por conta de desidratação. Se você estiver sozinho, é muito perigoso. Ninguém nunca vai sozinho, muito perigoso. Então a gente vai sempre com 2 pessoas. Eu tenho um rádio normal, aquele que a gente usa em fazenda aqui, um booster de celular, então uma antena de 2 metros de altura que aumenta bastante. Às vezes você tem só um pininho, dá para você mandar um SMS ou pedir uma ajuda. Um telefone satélite, que eu falo em Globestar da vida? Gigantesco, Motorola lá. Tchá, vira. Precisa de 2 pessoas para segurar. E ele funciona em qualquer lugar do planeta. Muito bom, a ligação é perfeita. E o último ainda, acho que é o Emergency Beacon. É um aparelhinho pequenininho. Vamos falar assim, você capotou o carro, aconteceu alguma coisa. Você puxa um cabo de aço e isso manda um sinal para a empresa e para a polícia e bombeiro. Então eles mandam um helicóptero direto para você. E ele manda a sua localização também. Exata. Coisa de centímetros. Que legal. Então, e 2 steps. Nunca um só. Pessoal, você já passou algum sufoco lá? Já passamos um sufoco de furar 2 steps num dia só. Então, sorte que a gente estava bem próximo da fazenda, menos de 1 quilômetro. Então a gente andava, o pneu ia furando, ia esvaziando, bem rápido, coisa de poucos quilômetros. A gente parava, eu tinha um kit no carro que é uma bombinha, 12 volts, né? Compressor. Eu colocava, enchia o pneu, andava mais 5, 10 quilômetros, enchia o pneu de novo até a gente chegar na fazenda. E lá eles trocaram o pneu e tudo mais. E foi até uma história interessante essa. A parte do regionalismo. Existe entre as pessoas locais, a questão da cerveja. Que nem aqui tem um cara bebe a cerveja A ou cerveja B. Pode fazer o merchan? Pode. O cara bebe só Brahma, só Antártica, só Skol. Tem isso religião. Também. Religião. E aí a gente chegou na fazenda, a gente ia ter que dormir nessa fazenda, nos containers, a gente pediu autorização, depois você faz o pagamento depois e tudo. Eles, não, tudo bem, a gente... eles cobram pra você dormir? Cobra. E aí, a gente vai ligar pro mecânico, liga pelo rádio, o mecânico atendeu. 5 horas da tarde, é bem tarde para eles, que eles jantam às 6 da tarde. Porque começam às 4h30. 6 horas já é tipo 9 da noite. É tarde. É hora de janta, tomar uma cerveja, um Guaraná Zero e pronto pra cama. Fumar um cachimbo, um cigarro de palha lá não tem, não. Não, vem importado. Vem importado. Ou eles fazem, enrolam na hora. É porque lá é muito caro o cigarro, muito né? Muito caro. Tem uma lei australiana que em 2025 uma carteira de cigarro vai custar $50. $50? É. Australianos, né? Australianos. Ele é um pouquinho mais baixo que o dólar americano. 70 cents do dólar americano. Então seria quase R$200 reais 4 a carteira e pouco de cigarro. Aí dá pra parar de fumar, quem fuma já, né? Dá pra parar. E a gente foi, dentro da minha geladeira, eu sempre carrego um pouco de cerveja pra nós e às vezes você encontra um amigo. É cultural. Bem cultural. Igual aqui. Exato. Um fim de colheita e tal. Fazer uma graça também, pô. Uma resenha ali. Mostrar o seu... uma apreciação pela pessoa que está trabalhando contigo. E aí esse cara trocou o pneu, trocamos o pneu, super educado e tal, beleza. E aí a gente, meu amigo, a gente tem um pouco dessa cerveja aqui e para dar para você, para agradecer. Não, você pode acertar lá na fazenda depois, não tem nada, eles mandam por e-mail, você paga $50, sei lá, o conserto do pneu. Aí, não, mas mesmo pagando, a gente quer te dar uma cerveja. Um presente. Né? Um presente, isso, um presente. Aí a gente foi... Deu uma mão assim, a sacolinha era transparente, ele viu assim, o que é isso? Aí, cerveja, cara. Eu não bebo isso. Aí falou, perdão, cara, não sabia, você não bebe álcool, né? Não bebe cerveja? Ele, não, lógico que eu bebo, mas eu bebo outra Gold, marca. Que é aquela X. Eu bebo Gold, I'm a Queenslander. Eu sou um cara de Queensland, eu bebo Gold, eu não bebo essa aí, porque aquela cerveja é de uma outra região. E aí a gente ficou naquele momento... Desculpa então, me dá aqui então, deixa que eu bebo. Aí eu falei, na fazenda tem um bar, né? Troca lá no bar então. Aí, então eu vou pegar e troco lá no bar. Porque eu sou um Queenslander, eu não bebo esse tipo de cerveja. E eles têm preconceito com brasileiro, assim? Com estrangeiros ou não? Gente besta tem no mundo todo, né? Então, mas o percentual é baixo. Como aqui, né? 99% é gente boa. Gente boa, exatamente. O negócio é que 1% é que dá... Tem aquele por cento que... Vagabundo. 1% vagabundo. Que corre a notícia, né? Exato, porque notícia ruim corre mais. Então, em geral, o australiano é muito aberto ao estrangeiro, mas muito mesmo, porque é um país formado por estrangeiros. Então, é uma colônia inglesa, né? É uma colônia inglesa e eram colônias separadas, virou o Commonwealth of Australia, que seria considerada a Austrália. Eles respondem à rainha, né? A rainha Elizabeth é a rainha da Austrália, mas ela não tem a figura do dia a dia. Tem um primeiro-ministro
E É um parlamentarismo lá. parlamentarismo. Tem o primeiro-ministro, mas tudo que passa de lei tem um representante da rainha que assina para falar que passou mesmo. Mas só rito. É só um rito, só para ficar legal. Então, voltando ao preconceito, já aconteceu alguns casos comigo da pessoa. Uns confundem, natural. Eu acho que eles têm uma dificuldade em geografia. Então eles falam assim: você é do México ou da Colômbia? Are you né? Mexican? México, Colombian. Hablas espanhol? Não, um pouco. E Pablo Escobar faz piada, eu não importo. E Samba, a maioria, samba. Ronaldinho? Algumas pessoas conhecem muito bem a geografia daqui, falam de cara, pô, conheço muito o Brasil, né? A capital lá em Buenos Aires, né? Então deu pra ver que você conhece. Conheço bastante. Então, alguns por desconhecimento mesmo. E Não uma de maldade. Não de maldade. E algumas pessoas com uma certa maldade. Mas é bem raro. O australiano, em geral, ele é muito aberto. Quase todos os australianos, eles são segunda geração de escoceses, ingleses, ou maioria irlandeses, tem bastante país de Gales, tem grego, tem italiano, tem francês, tem brasileiro. É um mix da Europa. É um mix principalmente europeu. Chinês tem muito mais em grandes metrópoles. Né? O chinês já não vai tanto para o interior. Indianos, tem muita gente da Índia, muita gente da China, Japão, Tailândia, Sri Lanka. Então, para mim foi uma experiência legal que acaba que eu conheço gente do mundo em todo. Você vai num shopping, você tem todo tipo de culinária e conhece muita gente de outros países. Entendi. Heitor, e aí deixa eu só entender, cara. Como é que você foi parar lá na Austrália? Primeiro, Então, como é que você foi parar lá e como é que você começou a trabalhar com estilosante? Porque aqui, igual você falou, você trabalhou na Codetec, que era uma empresa de soja, milho, né, de germoplasma, né, desenvolvimento de semente e tal. E aí você foi trabalhar com leguminosa, com estilosante? Foi assim, aqui eu trabalhei com a Codetec, no Mato Grosso, depois fui transferido para Goiás. Fiquei cerca de um ano na Codetec, fui para a Sumitomo Chemical. Naquela época a Sumitomo Chemical japonesa não era dona da Nufarm. A minha função era representante técnico de vendas Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal. E Sumitomo é uma das donas da Ihara também, né? Uma das donas da Ihara. E a gente fazia o treinamento de Monsanto, Ihara, Nufarm e FMC. Eu era um especialista no Dipel e Xantari. Eu fazia todo o treinamento de Dipel e Xantari. Dipel biológico. Biológico. Bacillus thuringiensis Aizawa e Bacillus thuringiensis Kostaki, que são Dipel e Xantari. E visitei a fábrica da Valiant Biosciences nos Estados Unidos, em Chicago, e uma outra no interior. Falha a memória o nome da cidade. Voltei, continuei na Sumitomo e começamos Minha esposa tinha sempre uma vontade de fazer o doutorado dela. Ela é dentista, já tem mestrado em psicologia. E eu pensava, eu sempre tive vontade de ir para a Austrália. Quando eu estava na universidade, eu tentei fazer um intercâmbio e acabou que não deu certo, eu não tinha grana. E eu trabalhava num pub, não sei se você lembra, eu chamava Rock and Go. Lembro demais. E eu trabalhei no Rock and Go para juntar grana para eu ir para a Austrália. E nesse meio termo eu conheci minha esposa. Eu atendendo-a, né? E eu acho que eu dei mais cerveja do que ela precisava, ela me achou um cara atraente e a gente acabou casando. E na época do Orkut. Na época do Orkut. Eu ainda tenho meu Orkut, segue lá na comunidade. Porangatu. E aí, cara, eu casei, continuei trabalhando na Sumitomo e essa vontade de ir para a Austrália, eu só adiei. Né? A minha esposa tinha uma grande amiga que morava na Austrália há alguns anos, 8 anos, e ela falou, vem para cá fazer um test drive. E a gente foi em maio, sei lá, de 2016, passamos 4 semanas, e meu intuito era saber como é que é a vida do cara comum. Entendi. Eu não estava interessado em saber a vida do turista. Turista é turista em qualquer lugar. Porque turista você mostra dinheiro, dólar, e você compra e faz o que você quiser. Só oba-oba, né? Só oba-oba. E aí eu fui pra lá e falei, quero estudar inglês. Meu inglês era horroroso. A pessoa que fez eu fazer estudar inglês foi o Juliano Fernandes, professor nosso de nutrição animal, de ruminantes. E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender inglês. Fiz inglês, eu estudava full time, de manhã e de tarde, inglês. Então eu pegava o trem, ia pra escola, mudava de trem, ia pra escola, andava quarteirões a pé pra ir pra escola, estudava inglês, fazia tarefinha. Eu era aluno número 1. Tudo que eu não fui tão na escola... E na faculdade? Na faculdade, eu fui na escola de inglês.
super dedicação total. Minha esposa fez também, então a gente fazia horário diferente pra gente não ficar convivendo junto e tudo. Queria saber como é que era tomar o café da manhã fora, almoçar, jantar, pegar o ônibus atrasado, viver a vida do australiano, em vez de ser só turismo. E isso foi quanto tempo? Foi um mês. 1 mês. 4 semanas, voltei pro Brasil e falei, cara, vou mudar pra Austrália. Mas Agora é a hora. você foi pra fazer um período de estágio, pra ver exato. se... Espera, deixa eu ver se esse trem é bom mesmo. E eu visitei algumas fazendas de gado, que era Black Angus e ovelha, e tinha alpacas também. E aí visitei algumas fazendas, falei, pô, beleza, voltei pro Brasil, tô dedicado. Aí foi quando eu fiz o processo de reconhecimento da profissão. Então você entra num departamento lá da Austrália, onde você manda uma carta das empresas onde você já trabalhou. E eles Daqui do explicam, Brasil? Daqui do Brasil. Então a Codetex mandou uma carta e falou: Heitor trabalhou aqui com soja, milho, fazia campos experimentais, fazia venda de semente, assistente técnico e blá blá blá. E depois disso, da Sumitomo, o Heitor fazia isso, ele entende da parte de Pell e Shantari. Eu trabalhava muito com hormônios vegetais, que é o Progib, que é a giberelina, GA3, que, cara, era um negócio que a gente pegou do zero e transformou, ficou muito grande aqui no Brasil. E tanto que após alguns anos a Sumitomo comprou a Nufarm, que é uma empresa australiana, comprou ela na América Latina. Na Austrália ela ainda é Nufarm, continua a empresa. E manda as cartas, CREA, eu preciso pegar todo o CREA e mostrar que o Heitor é registrado desde 2012, 13, sei lá, como engenheiro agrônomo. Você manda todo tipo de reconhecimento, traduzido, manda para esse departamento e ele fala quantos anos de experiência ele reconhece você como engenheiro agrônomo. Porque ele pode falar, olha, cara, eu sei que você formou como engenheiro agrônomo, mas você não atuou como engenheiro agrônomo. Então você tem que provar isso. E aí eu fiquei no limbo entre 3 e 4 anos, porque o primeiro ano eles não consideram. Eles consideram como um estágio. Então eu ficava... Aí você teria que fazer a faculdade de novo, alguma coisa assim? Não, eu continuava trabalhando na Sumitomo. Então eu fiquei mais um tempo na Sumitomo Chemical. Amo a Sumitomo Chemical. Foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. E a cultura dela, não porque tem uma cultura japonesa, mas a cultura dentro da empresa. Tenho grandes amigos lá. E Giovanni Dalla Costa, estou indo visitar ele em Primavera do Leste, semana que vem. Tem o Gauchão da Fronteira, Gaúcho da Fronteira, agora esqueço o nome do cara. César Boff. Tinha o Rodrigo Rodrigues. Tinha uma turma muito boa lá, muito boa mesmo. E... perdi a linha onde eu estava aqui. E aí você manda todo esse reconhecimento. Então, se eu ficar cerca de mais uns 6 meses a 1 ano na Sumitomo, eu completava o mínimo de anos de experiência. Esse é o primeiro ponto. Isso depois que você voltou desse mês que você ficou lá. Exato. Então, primeiro, profissão estava na lista, Agriculture Consultant. Em vez de eu registrar como engenheiro agrônomo, porque para eu registrar como engenheiro agrônomo eu tinha que provar 4 anos de irrigação, projetos. Entendi. Eu nunca fiz construção rural, né, de projeto de irrigação como profissional. Então não tinha como provar isso. Mas como consultoria é o nosso dia a dia. O engenheiro agrônomo praticamente é um consultor agrícola. Então eu fui pro profissionalista, ok. Agriculture Consultant, ok. Trabalhei com pesquisa, trabalhei no comercial, ok. Experiência, ok. Nível de inglês, not ok. Meu inglês era muito ruim. Só que eu brincava com o pessoal, falava, pô, você fala inglês, tu parece um índio falando. Eu falei, mas é um índio americano. Então, eu sabia, meu vocabulário era curto, mas eu nunca tive vergonha de falar. E eu aprendi uma coisa com minha mãe, que minha mãe sempre trabalhou com autismo, síndrome de Down, pessoa surda, muda. E ela falava, Heitor, não tem vergonha de falar inglês. O cara que é surdo e muda, ele faz um sinalzinho e comunica com o outro. E você que consegue falar, ouvir, escrever, você não conseguir comunicar, tem orgulho. E eu, poxa, tá aí, né? Que massa. E aí, foquei muito. Eu estudava muito inglês. Fiz o registro, aí saiu o meu registro como Agriculture Consultant na Austrália. Falei, Heitor, você está habilitado, você pode trabalhar. Põe ficha. Mas você tem que ter um visto para você poder trabalhar. Então é uma outra coisa. Então nos steps, profissionalista, reconhecimento da profissão, nível de inglês estava quase. Fiz várias vezes as provas aqui no Brasil. Eu batia na trave. Eu precisava tirar, assim, era de 10 a 90. É estranho o jeito que fazem as notas. Eu precisava tirar 50 em cada. Tipo na média ali. Na média. E eu tirava tipo 48, 49. Nossa. Às vezes eu tirava 51 no speaking, mas não tirava no listening. Que eu tenho um probleminha de audição. E aí, meu inglês era horrível. E aí não desenvolvia.
um cara falou, Heitor, vá para a Austrália. Minha esposa estava querendo fazer o doutorado. Vá, ela começa, você fica estudando e você tira a nota lá. Porque lá você vai estar só estudando inglês e com certeza você fala. Falando o tempo todo. E foi o que aconteceu. A gente chegou lá, minha esposa foi para a University of Sydney. Já foi aceita também? Para fazer um curso, só que ela tinha que fazer um pré-curso antes de entrar na universidade. E quando ela estava fazendo um pré-curso, eu fui fazendo as provas de inglês. Isso nesse período foi 1 ano e pouco, fazendo prova de inglês e tudo. E o pessoal fala... Não foi fácil, cara. Eu fiz 17 vezes as provas de inglês. Porque aconteceu... Não a hora que passou, não esquenta não. Tem uma hora que passou. É que teve todo ano as leis mudam, as regras mudam para a imigração da Austrália. Para ser agrônomo, veterinário, médico, o que for. Quando falaram, você tem que tirar 6 na média. 6 é o mesmo para você entrar em qualquer universidade. Uhum. Eu fui lá e tirei 6. Tudo. 6 no falar, no ouvir, speaking, escrever, ler, tudo. Tirei 6, no outro dia saiu uma atualização que, para minha profissão, eu tinha que tirar 6,5 em cada. Estudei, fiz mais uma vez, mais 2, passei. 2 meses depois, passei. Saí, já tinha, nesse meio termo já tinha mudado. Não, tem que ser média 7. Ah, entendi. Não então você podia sair mal em um e que muito bem em outro que compensava. 7. E aí eu tirava tipo 6.5, 6.7, 6. Aí eu estudei mais um pouquinho. Eu ouvia 10 a 12 horas por dia de podcast em inglês de assuntos variados para eu aprender pessoas diferentes, assuntos diferentes, economia, o que for. E saiu a nota. Aí quando saiu a nota, eu podia aplicar para o meu visto permanente. Permanente quer dizer, eu não sou ligado a nenhuma empresa e eu posso morar na Austrália quanto tempo eu quiser. E aí foi quando eu fui para entrevista de emprego. Essa história é fantástica. Eu fui para entrevista de emprego. Não, porque foi em casa. Foi via Zoom. Online. Na época era Skype ainda. Nem sei se existe Skype, mas existe. Aí foi via Skype. Fiz entrevista com um cara de Melbourne, uma empresa global muito boa. E o cara queria iniciar a parte de agricultura. E o cara falou, cara, eu gostei muito de você, mas a gente tem outros candidatos e tudo, acho que seu perfil não encaixa tanto, que você é um cara mais técnico comercial. A gente tá precisando de um cara só comercial. Entendi. A gente precisa de um cara que quando tiver errado, o cara fala, não planta, tá errado. E aí eu falei, tá ok. Fiquei chateado, 2 dias depois me ligaram, aquela empresa te indicou para uma outra empresa, a Agrimix. Eu falei, sério? Aí o Nick me ligou, Heitor, ele fala muito rápido, e eu não entendia direito. E falei, cara, se você trabalhar, vem pra Queensland, pega um avião amanhã e vem aqui pra Brisbane, a gente vai fazer uma entrevista. Queenstown, e eu não entendia direito. Eu falei, cara... Ok. Ele deixou uma mensagem de voz. Era tipo 5h40 da manhã. Ele acorda muito cedo, manda. E esse dia ele me pegou, que eu não tava acordado ainda. E eu ouvi aquilo, não entendi. Eu falei, ouve aqui, porque eu acho que ele tá me oferecendo emprego lá pra Nova Zelândia. Ela, quê? Chama Queenstown. É uma cidade na Nova Zelândia. New Zealand. E eu falei, cara, sério. Aí ouvi de novo, não, chama Townsville. Que é o jeito que ele formulou a frase, pareceu Queenstown. Townsville. Aí eu peguei o avião no outro dia, isso é tipo à tarde, no outro dia de manhã eu peguei o avião, fui pra Brisbane, de Sydney pra Brisbane, fiz uma entrevista, foi uma conversa com ele, a esposa, um outro gerente, e ele terminou a entrevista, gostou muito, me levou no aeroporto pra pegar o avião de volta. 10 minutos ele me ligou de novo. Então, eu quero te contratar, cara. E eu, beleza. E o que é pra eu vou fazer exatamente? Ele, preocupa não. Só vem. Eu gostei foi de você. Depois a gente decide o que a gente faz. Aí eu falei, beleza. E aí, ele me contratou. Então, agora eu já tinha um registro como agrônomo. Eu já tinha toda a nota de inglês, tudo registrado. E a oferta de emprego. E aquilo seria o ponto final para eu aplicar pro visto. Eu apliquei pro visto permanente. Depois de 2 anos eu poderia aplicar para a cidadania. Então eu trabalhei, aí eu fiz um projeto com o CSIRO. Assim que eu mudei para Townsville, eu já fiquei acho que 28 dias sem voltar para casa, viajando na roça. Foi quando eu vi as primeiras fazendas de 150, 200 mil hectares, helicóptero, crocodilo, Austrália real, raiz, cobra, tudo quanto é lugar. E aí trabalhei lá, fiz um projeto que foi um projeto de medição da redução de metano baseado na dieta do animal. E isso é uma prova, a gente fez um artigo científico muito interessante e fomos na estação do CSIRO, que até o Humberto e o Tiago Carvalhais, Humberto Guimarães e Tiago Carvalhais... Hoje da Corteva? Os dois da Corteva, eles fizeram o doutorado deles lá com o pessoal do CSIRO.
E aí, que seria o nosso Embrapa, parecido com a Embrapa. E aí, chegamos lá, a gente tem uma máquina que quando o animal vem comer, ele cai um pellet, ele fica comendo, e essa máquina suga a respiração do gado e consegue fazer uma medição da quantidade de metano que o gado está emitindo. Olha aí. Aí eu falei, pô, interessante. E a gente tem uma segunda máquina que coloca o gado. Eu vou mandar uma fotinha no AgroCanguru, que essa é uma foto única. É uma chamber, é uma casa de vidro, uma câmara. O animal fica ali dentro, que algumas horas, 24 horas, comida, água, tudo certinho. E ele mede 100% todos os gases que estão ali dentro. Então, essa é 100% de assertividade. A outra máquina é uma máquina que você pode colocar num trailer e levar no pasto. Entendi. E aí eles fazem a correlação dessa máquina com a chamber, certo? E a gente fez esse estudo com 48 animais, dieta com 0, 15, 30... Não, 0, 15, 30 e 45% de proteína do desmantos na dieta. E foi provada a redução de 10% de metano quando você coloca o desmantos. Mas poderia ser outras plantas leguminosas também, não só o desmantos. Cara, fantástico, Heitor. Nosso tempo aqui acabou de bater. Rápido, cara. Mas nem parece, né? Que foi 1 hora. Nem parece. Acho que você deve ter história para 3 horas de podcast aí. Você tem que me seguir lá no AgroCanguru para eu contar a história. É muita história, cara. É muita história, 4 anos eu devo ter viajado cerca de 80 mil quilômetros por ano. E você fez muito amigo australiano, muito, não é mesmo? Muito. Os Ozzy. Os Ozzy? Muito amigo mesmo. Umas coisas que eu jogo rugby também. Então eu joguei rugby com os caras lá. Eu joguei pela seleção brasileira de Rugby League. Então eu joguei contra Uruguai, contra Filipinas, contra África do Sul. Então me ajuda muito a fazer amizade também. E deu pra ver algum aborígene lá também? Muitos também. Na região de Townsville, que é a região norte, nordeste, é onde mais está concentrado os aborígenes. Que é o povo nativo. É o nativo. Ele é bem negro, esguio. É o índio da Austrália. É o índio australiano. Ele tem um perfil, um cara mais fino, mais magro, com a cabeça grande, um cara bem sorridente, eles são bem alegres. E são os locais de lá. Tem a cultura muito bonita deles. Tem o... Como é que chama? Que a gente chama... O bumerangue. Uma palavra aborígena. Que é a ferramenta de caça deles. Tem o berrante deles, que é um berrante, em vez de ser o nosso, que é de curva, ele é reto. Chama Didgeridoo. Eu não sei a pronúncia exata, mas tá. E eles fumam um cachimbo também, né? Deve fumar também. Pinta tudo. Exato. Eles pintam bastante de branco, vermelho. No centro do Outback tem o Uluru, que é uma pedra gigantesca, que é um monte sagrado para eles também. E tem várias coisas deles. Eles vivem em termos de comunidade também. Então, o que é de uma pessoa é do grupo, é da família, de todo mundo. Entendi. O que vai contra o que o australiano, o britânico quer. Então, tem os conflitos históricos, não hoje, mas muitos anos atrás. Que bacana, gente. Então é isso aí, Heitor. Quem quiser seguir o Heitor nas redes aí, como é que é? Eu tenho o Instagram, que é o @agrocanguru, com K. Com K. AgroCanguru com K. E tem o meu LinkedIn, que é Heitor Fleury. Heitor Fleury. É isso aí. Se você quiser seguir o Pedrão também lá, é @porpedromaia. Tem o nosso Instagram, que é @portalagro2. E também nós estamos no TikTok. Também no YouTube, além desse canal que você está vendo esse podcast, também tem o canal de cortes. Onde a gente pega os highlights ali, os melhores momentos de cada entrevista e faz um videozinho curto. Para você que não tá com tempo, às vezes, de assistir o episódio completo. Tá bom? E se assistiu o episódio aqui até agora, você já inscreveu no canal, né? Então paga quem você deve aí, inscreve no canal, comenta, compartilha, esparrama no mundo. Fechou? Heitor, brigadão. Beleza. Fechou? Tamo junto. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.